Bem-vindos ao NutriPod, o podcast do Kiwi Lab, que é puro poder. E para celebrar a Semana do Nutricionista, quem está aqui conosco? Aquela que é puro poder, gente, a diva da nutrição. Sônia, querida, tenho a honra de ser sua amiga e ter aprendido muito com você. Não sou só eu, né, gente? Eu acredito que é um símbolo para a nutrição do Brasil. E ela vai contar um pouco de história e deixar muito recado e inspiração para vocês aqui do NutriPod do Kiwi Lab. Tudo bom, Sônia? Tudo bem, Cíntia. Que prazer falar com você, com toda a sua equipe do Kiwi Lab. Eu acho que é assim, um momento muito importante para mim, porque, como você falou no início, a gente começou faz muito tempo, né, Cíntia? Lá atrás. A Cíntia foi minha aluna da graduação. E a gente aprendeu muito junto, eu como professora, ela como aluna, e depois, no decorrer do tempo, com orientação do mestrado da Cíntia, e eu acompanho desde sempre a carreira, e eu acho assim, bárbaro ver meus alunos com muito sucesso, com tanto empreendedorismo. E aí você me pergunta por quê? Eu acho que é o tempo, né, Cíntia? Essa generosidade das pessoas que conviveram comigo e que hoje retornam ou me incluindo, ou debatendo, ou refletindo coisas importantes, e muito por conta dos meus livros também. Claro, né? Você deixou um legado aí dentro da nossa profissão, quando trouxe os primeiros ícones, os primeiros símbolos para a gente conseguir comunicar bem essa nutrição. Porque não adianta só estudar, não é mesmo, gente? Eu aprendi com a Sônia que a gente não só precisa estudar, mas a gente precisa conseguir levar isso para frente, para outras pessoas e também para a sociedade como um todo. Mas você percebeu que ela deixou já um ensinamento aqui para a gente nessa primeira pequena e curta fala da Sônia? E a Sônia, assim, viver com ela, estar perto dela, é pescar nas entrelinhas um ensinamento de vida. Quando ela fala que ela aprende com os outros, quando ela fala, mesmo dentro do poder dela, com muita humildade, que o mais jovem, as pessoas em diferentes gerações estão sempre ensinando. E isso rejuvenesce, né, Sônia? Talvez seja isso. Verdade. Te deixou sempre à frente do seu tempo, te deixou sempre jovem. Adoro trabalhar com adolescente. Os alunos, eu acho que eles são uma fonte de energia, né? A gente troca muito. E essa característica desse grupo jovem, do adolescente, do teu paciente mais jovem, ele traz essa inquietude, né? Essa coisa, essa ansiedade, essa vontade de aprender, de mudar, de fazer diferente. E isso te obriga, de uma certa forma, mesmo eu na minha fase adulta e agora mais avançada um pouco, a também me reciclar. Então, eu procuro estar muito próximo, eu assisto coisas de filmes de adolescentes, eu leio os livros. Você sabe, eu tenho uma neta, a Isadora, né, que tem 12 anos. Todos os livros de escola que ela está lendo, eu leio junto. Porque eu acho que é uma forma da gente se encontrar, né? E com os alunos acontece a mesma coisa. Eu recebo e-mails muito carinhosos, alguns até saudosos, lembrando, por exemplo, de técnica dietética, né? Técnica dietética, você lembra, lógico, era um horror na faculdade, né? As pessoas tinham, assim, uma verdadeira aversão, porque era sinônimo de cozinha. E naquela época eu introduzi um novo olhar para a técnica dietética que passou a ser visto como um laboratório de preparações culinárias, aí vieram os projetos para apresentação, enfim, uma modificação. E os alunos gostaram e hoje são profissionais que colocam em prática aquilo que a gente discutiu lá atrás. Muito bom isso. Você me fez lembrar agora de duas características importantes para esse profissional e que você trouxe para minha vida, para minha carreira. Tem outras coisas que eu vou contar aqui, bastidores, que a Sônia puxou minha orelha e foi para mim um divisor de águas muito importante na vida. Mas ela trouxe agora dois aspectos, né? Um é a inovação. O quanto muitas vezes você pega algo que é um desafio, lidar com pacientes, vocês que estão aqui no Kiwi Lab, muitos têm consultório, né? Lidar com pacientes no mundo atual, né? Que tem informação para todo que é lado. Como a gente se reinventa? Como a gente renova isso tudo? Então, Sônia falou, peguei um laboratório, algo que era uma dor, né? Coisa do cozinhar, não era tão moderno quanto era antes. E ela tornou algo não só divertido, interessante, mas também, eu vou falar porque eu fui aluna dela, até competitivo. Você falava de gamificação hoje, você aí no seu consultório, como você, seu paciente se engaja sem, né, ridicularizar, sem trazer o aspecto ruim disso tudo,
Mas hoje a gente fala, mesmo nas empresas, eu atendo muito empresa, né? A gente trabalha muito com essa questão do indivíduo querer se superar. E ela colocava a gente em equipes, colocava a gente para competir entre as equipes, mas era uma competição gostosa, amistosa, mas desafiava. E uma coisa que eu nunca vou esquecer foi a minha lasanha vegetariana de abobrinha, de zucchini, que eu fiz lá na sua... Eu ganhei uns pontinhos lá, não ficamos em primeiro lugar, não, mas ganhamos alguns pontinhos. Então, e essa trajetória dentro da docência e da pesquisa, ela foi muito reveladora, né? Na realidade, era uma época em que, pelo menos na Universidade de São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública, primeiro curso de nutrição, então tinha uma responsabilidade e trazia um conservadorismo muito grande, né? O que era importante? Era epidemiologia, era avaliação do estado nutricional, antropometria, medidas, e nós vínhamos com outro olhar, que era o alimento, era a nutrição com as suas dietas planejadas, os grupos alimentares, e tudo isso trazia uma certa resistência, né, muito grande das pessoas, que só depois quem ia para a prática clínica ou para uma unidade gestora de refeição ou para um serviço de alimentação escolar, por exemplo, é que podia perceber o quanto isso tudo era importante. E aí, na faculdade, nós criamos a Clinúrtia, não sei se você se lembra, que era para atendimento das pessoas que moravam no entorno, alunos, professores, funcionários. Isso também deu uma nova dimensão, um novo olhar para esse atendimento, porque trouxe, na época, aspectos comportamentais. Então, a gente já colocou no diário, naquela época, um coraçãozinho que era para a pessoa, o nosso cliente, na época, identificar que tipo de sensação ele tinha, que tipo de emoção ele sentia quando ele comia aquele determinado alimento ou aquela refeição. Então, também foi uma época importante, né? A gente deu, dentro dessa extensão universitária, uma nova visão para o atendimento nutricional em grupos individualizados. Estar onde você esteve, né, numa cadeira que você esteve, representando tudo isso para as nutricionistas do Brasil, é um cargo de liderança, é um cargo de liderança que vai além do cargo, né, um cargo de impacto. E para ser alguém, eu falo para os nutricionistas, você quer ser a sua referência na sua cidade, sua referência no seu bairro, né? Entenda a repercussão desse impacto. E o que você sempre me ensinou muito é a relação do repertório. O nutricionista é um profissional que trabalha oportunidade de trabalho em diferentes frentes, como você mesmo estava na pesquisa, mas introduziu um laboratório, introduziu esse atendimento à sociedade. A gente tem muitas possibilidades. E o que torna a gente tão diferente é sim entender da ciência, mas colocar essa ciência a serviço da sociedade. E quando a gente entende isso, a gente precisa ter repertório de vida. Entender sobre comportamento, entender sobre a política, entender sobre a questão socioeconômica, cultural. E esse repertório que você ensinava aos seus alunos, e me ensinou mesmo, me ensina até hoje, quando a gente bate papos e viagens e etc., é fundamental, né? Senão a gente fica outro dia conversando aqui no podcast, eu ouvi falar sobre a história do profissional T. Aliás, vá atrás desse podcast. Na edição, galera, coloca aí, confere aí essa edição do podcast. Número, produção, qual é o número? Então, porque lá você vai encontrar o profissional T, Sônia. Então, o profissional técnico, que ele tem uma vertente técnica, mas ele tem um T de ser amplo. Isso você me ensinou já na graduação. Depois, hoje em dia, muito mais na vida. Mas quer ser amplo, é entender de ser humano, estar aberto para ouvir, estar aberto para se comunicar, para entender, inclusive, de finanças, porque uma coisa que essa minha professora me ensinou, ela falou, cadê a conta bancária? Já está fazendo finanças para se organizar aqui em São Paulo ou o papai vai pagar para ficar aqui? E logo ela me viu aí desbravando, trabalhando desde o 2º ano de faculdade. Mas talvez eu já tinha isso. Eu precisava saber, né, e ter um empurrãozinho de uma mentora. Então, esse repertório ajuda muito hoje o profissional, né? E aí eu queria te ouvir o que você pensa sobre isso e muito do que os nutricionistas no mundo atual, você acha do das profissionais lá atrás que você teve como alunos e hoje, o que o nutricionista perdeu e o que ele ganhou na sua visão ao longo desses anos e de algumas décadas aí? Eu acho que agora não dá nem mais para falar em décadas, né? Porque a gente está nessa época da pandemia, assim, o que aconteceu ontem
E o que está acontecendo hoje, esse time, esse gap, a gente hoje já não reconhece mais tanto, não é, Cíntia? Então, o que eu acho é que o nutricionista, ele tem que se reinventar. A todo momento você tem que fazer essa pergunta e dizer o que eu posso fazer para melhorar esse meu momento atual. E esses últimos acontecimentos fizeram uma agilização no modo de pensar, acho que de todos, né? As pessoas passaram a ter novas formas de entendimento. Então, você veja, aquela consulta que não nos era permitida fazer online, né? Nossa, a gente era quase que execrada quando se falava em fazer algum tipo de atendimento que fosse online, porque eu trabalhei com um professor na faculdade de medicina e a gente fazia o atendimento para medicina online, mas não podia fazer para nutrição. Então, eu tinha que ser sempre retaguarda, né? A gente levava o conhecimento, fez os módulos, mas com muito cuidado para não ferir a ética dos nutricionistas. E hoje, nós também com atendimento online prorrogado até fevereiro, e quem sabe isso não possa ter um encaminhamento melhor e a gente possa manter esses atendimentos que eu acho que melhorou assim, em qualidade, sabe? Eu acho que aquele presencial, com aqueles retornos que você mesma fala, não tem que ter retorno, tem que ser uma coisa mais ágil, o planejamento tem que ser entregue na hora. O nutricionista, ele tem que se modernizar, ele tem que procurar as informações, fazer os cursos, ter grupos de discussão para melhoria do seu atendimento. E isso se reflete em todas as áreas do conhecimento, né? Então, eu acho que hoje em dia é buscar informação. Eu só queria falar uma coisinha antes que eu me esqueça e a conversa vá para outro caminho, é que também não pode ficar muito na superficialidade das coisas, né, Cíntia? Eu acho que a gente tem que manter em paralelo um nível de conhecimento técnico-científico muito seguro, que me deixe confortável na hora de eu discutir qualquer assunto. Então, eu entendo de finanças, eu entendo da abordagem, eu trato o meu paciente com humanização, com compaixão, eu tenho todo esse meu lado preparado, mas eu tenho que ter muita segurança naquilo que eu vou falar e naquilo que eu vou passar, porque a gente está trabalhando com promoção da saúde, nós estamos trabalhando com doença, mas ao mesmo tempo com mudança de comportamento, e isso é fundamental. E as coisas se associam, né? Você não precisa abrir mão de estudar todas as deficiências nutricionais do teu paciente, de olhar para a parte bioquímica de uma forma específica, o que a gente fala, só que você não precisa vomitar isso tudo na frente do teu paciente para demonstrar essa sabedoria, mas sim, doutora Sônia aqui falando, né? O quanto a gente precisa estudar e estar seguro não quer dizer ensinar, mas saber isso tudo, né, de uma forma ampla. E aí, a Sônia tem um histórico nesse sentido, de abraçar o novo, de abraçar as tendências, o futuro. Ela foi praticamente, se vocês hoje estão estudando nutrição comportamental, estão aplicando isso com os pacientes de vocês e curtem isso tudo, foi porque alguém se dispôs a dizer assim, mostre-me um pouco mais sobre isso. E foi a primeira pessoa a abraçar isso tudo dentro da USP, né, dentro da Faculdade de Saúde Pública, e aí orientou, fez um trabalho de abraçar, inclusive a mim mesma no meu trabalho de comportamento alimentar. Em 1999, eu queria me enveredar lá pelos caminhos empreendedores. Ela falou, vem cá, deixa eu puxar sua orelha, menininha, vem cá, ó. Você ficou comigo aqui 3 anos, agora você vai acabar. Vou prorrogar seu prazo. Vou prorrogar seu prazo, mas você vai fazer o seu mestrado bonitinho. Porque eu já estava querendo virar executiva. E eu tenho uma tese de mestrado linda, graças, né, ao meu esforço, mas a esta mentora que não deixa a peteca cair, né? Então, muitas vezes nós somos isso, independente da idade e do momento de vida, nós precisamos ser isso uns para os outros. Então, fica aqui minha gratidão pública por ter me ajudado a cumprir alguns esforços que eu já estava ali na beiradinha e às vezes eu poderia morrer na praia. E foi orientadora da Marli, da Karen também, né? Da Karen, da Érica Romano, de várias. Todos os primórdios aí. A Priscila, né? A Priscila.
Priscila Coritar, a Grace, a Érica, Ana Carolina Pimentel, nossa, várias. Muito bom, mas é isso. Muitas vezes o que é novo, eu falo, Sônia, eu escuto outro dia de um livro chamado Originais, que ele, inclusive, ele é a sua cara. É o Adam Grant, e ele fala que as pessoas às vezes acham que são superdotadas, né? Que só quem está aí na frente são pessoas que nasceram para brilhar. E ele fala, não, os maiores gênios da humanidade muitas vezes morrem pobre. As pessoas comuns, mas que encontram um caminho, um meio ou um mentor, são as pessoas que mais brilham, que acreditam nesse potencial e que não renegam o novo. Porque ele fala, a maioria das pessoas, não é que elas são brilhantes, é que elas aceitam o novo. Elas olham para o novo e falam assim, não vai dar certo. Não, isso aí não tá certo, não tá na lei, não tá no código de ética, isso não pode, não funciona. Ao passo que a gente poderia trazer essa investigação. A gente brigou, né? A gente brigou, eu acho que a época que eu também participei em órgãos de classe, mas o Conselho Regional foi um dos últimos, e a gente teve muitos embates, né? E essa resistência ao novo é bem isso, né? A gente coloca esse olhar com um pouco mais de abertura, priorizando essas oportunidades de você estar num cargo e poder decidir alguma coisa em prol de uma categoria, é um momento único, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque são instituições que têm uma vulnerabilidade, têm um próprio modo de andar devagar, né? Que a gente não aceita muito, que as coisas se resolvam muito rapidamente. Mas, enfim, eu acho que as oportunidades, quando aparecem, elas devem ser vividas. Os desafios devem ser enfrentados, sim. Eu acho que a gente precisa muita coragem para fazer isso, né? O que você passa nas suas falas hoje, nos seus cursos, é um pouco disso, é de aproveitar essa coragem, esse momento e desbravar, né? A gente é sempre um bandeirante nessa história toda. E uma coisa que eu acho que a gente não deve esquecer, principalmente nós mulheres, numa profissão predominantemente feminina, é ouvir a nossa intuição, né? A gente intui algumas coisas e às vezes ignora. Então, toda vez isso eu faço muito comigo mesma. Eu intuí alguma coisa, eu tenho uma certa perspectiva, eu vou de cabeça, porque eu acho que tenho certeza que vai dar certo. E sempre junto com gente comigo, né, Cíntia? Eu tenho graças a Deus, esse dom, essa capacidade de juntar pessoas. E eu acho que isso é uma coisa importantíssima em termos de trabalho. As nossas parcerias, as nossas equipes, a nossa retaguarda, com quem eu posso contar, com quem vai me ajudar a fazer isso dar certo. A gente está nesse podcast, eu e você, mas por trás de você, quanto você tem de estrutura para fazer isso caminhar, não é? E as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Então, essa equipe, esse humano que está com a gente, essa família que dá suporte, né? Tudo isso é muito importante. Juntos vamos mais longe, né? Sozinho você pode estar mais perfeitinho do jeito que você quer. E formar equipe, se dar bem com a equipe, ter o suporte da família, saber quando você abre mão de algumas coisas e quando você vai com Exatamente. tudo. É um dom que os anos trazem, mas a presença e a reflexão que a gente quer deixar aqui para você hoje, nessa semana de celebração aí dessa profissão tão múltipla, tão plural, é muito importante. E uma coisa que você vinha falando, né, do CRN, que nós estivemos juntos no Conselho de Nutricionista, eu tive esse privilégio de estar em 2 comissões com você, de trabalho, e a gente trabalhava mesmo, né, Sônia? Foi um momento até de reaproximação, e uma característica que eu gostaria de ressaltar aqui, que para você que tem o seu consultório, ou tem uma associação de classe, tem essas parcerias, quando você vê a doutora Sônia Kunduva, né, você fala, nossa, é a mulher poderosa, tá lá nos livros, é uma lenda praticamente da nutrição, é uma diva da nutrição, né? É a nossa diva. Você pensa que a pessoa vem com todas as respostas e com toda, às vezes até um pouco de, eu diria assim, né? Às vezes é o poder, então vem aquela arrogância do saber. E aí você se depara com uma pessoa que tem um ensinamento interessante, com que eu aprendo e tento, né, exercer, da escuta. A gente fala tanto no consultório sobre a questão da escuta ativa e de conduzir uma consulta
baseada nas perguntas, baseado na entrevista motivacional, mas o quanto disso a gente pode exercer no nosso dia a dia, como mães, como mestres, como professoras, como amigas. E a Sônia, foi mágico esse reencontro no CRN, porque ela era professora, né, orientava, mas ver esta mulher, diva, após uma trajetória de carreira enorme, N questões, refletindo e perguntando para as pessoas mais jovens. Criou uma comissão de jovens quase recém-formados para ouvir e para colocar eles como mão na massa. Então eu fico até arrepiada aqui de quanta inteligência está na pergunta e não necessariamente na resposta. Onde foi esse momento? O que te ajudou a ser alguém mais do inquérito, da pergunta, da curiosidade? Acho que é um dom, né, Cíntia? Sei lá, acho que Deus me deu isso e eu aproveitei em todos os momentos. Essa comissão jovem do conselho também foi um insight, assim, eu falei, vou chamar esses jovens aqui e vamos escutá-los, né, de diferentes faculdades, de diferentes momentos, sobre diferentes assuntos, para que eles pudessem se motivar e continuassem o trabalho numa associação de classe, num órgão que é tão difícil a gente ter um nutricionista, porque você não recebe nada por isso, né? Não é um trabalho pago, é uma doação mesmo. E precisa gostar. A única forma de você trazer essas pessoas é aproximando os jovens. Mas eu acho que, sem pensar nessa aproximação, o quanto foi de percentual de pessoas que se agregaram, porque eles são jovens e acho que ainda não tiveram essa maturação, era um momento muito, muito bom, né? E eu me lembro no congresso do ano passado do GANEP que uma pessoa chegou e me pediu um abraço. Eu não sei se você lembra disso, Cíntia, porque repercutiu muito. E eu dei um abraço e ela começou a chorar. E eu sempre reconheço quando está nervosa, quando fica me olhando de foto, sabe? Tem umas características que a gente já se acostuma, né? Mas essa me surpreendeu porque ela chorou. E eu disse, não, fica calma, daquela conversinha, e ela se afastou e foi embora. Depois aquilo calou, sabe, fundo. Eu falei, mas quem era essa pessoa? Por que será que ela me abraçou independente de ser quem eu sou, né? Será que ela queria um livro, não queria? Aí eu pus na rede. Procuro, porque alguém me fotografou com ela, não sei se foi a Érica, o próprio distribuidor do stand da editora. Aí eu coloquei na rede, né? Procuro a dona desse abraço. E eu encontrei essa pessoa. E aí foi muito interessante, porque eu escrevi para ela, falei, olha, naquele momento, essa história que eu contei, né? E eu queria te mandar um livro meu autografado. Então, são resgates que a gente faz em momentos de emoção e de contatos, né? Que eu acho que são muito interessantes. E coisas que eu nem me lembro mais e que de vez em quando vem alguém e fala, você lembra aquele dia você me apresentou não sei para quem, eu consegui meu emprego, você fez tal coisa? Eu acho que é um somatório de coisas boas que você plantou e agora vai colher, né? Então eu me sinto assim muito, muito realizada, Cíntia, e muito gratificada em ser, às vezes, como dizem, né, inspiração para as pessoas. Eu acho que tudo que você faz com boa índole, boa vontade, sem puxação de tapete, sabe? Aquelas coisas que normalmente acontecem com a gente do outro lado, tem que continuar com coisas boas e voltarem coisas boas pra gente, né? Então, é isso. É uma vida cheia de significados, né? O que eu acredito. Significados, é isso mesmo. Você vai plantando por quem você é no dia a dia e a gente pode ser isso. Então, acho que simboliza essa conversa aqui, gente, o que a gente pode ser para a nutrição. A professora teve aí a oportunidade de ter muitos alunos, muitos livros, muitos autógrafos e muitas interfaces. Mas quantas oportunidades a gente tem no dia a dia com um colega que a gente está ali nas redes sociais, ao invés de procurar o dono do abraço, a gente está procurando alguém para alfinetar, a gente está procurando alguém para espinhar, né? Para falar mal, né? E aí isso não cresce, isso não agrega. Eu acho que tem alguns ativistas que têm o seu papel, ok, mas a gente no dia a dia nutrir isso dentro de uma profissão tão feminina que precisa de força, precisa de cada vez mais se construir em cima de um alicerce mais sólido, de estudo, de humanização. Então, acho que a gente pode ficar com essa sua fala aí, eu acho que essas repercussões do que foi para minha vida, e eu falo para vocês que me seguem aqui, o quão foi importante ter um mentor nesse sentido, que é aberto para ouvir, para a inovação, para escutar o mais jovem,
para puxar as orelhas, e uma orelha que às vezes puxa e você fala, né? Não vou desapontar essa pessoa que está me puxando a orelha. E com isso, quem ganhou mais nessa vida, né? Fui eu, né? Nesse sentido. Então, puxem orelhas com carinho de outras pessoas, deixem, né, eu, a Sônia, o colega, puxar a sua orelha, não dê a reativa, tá com inveja, né? Okay. A gente sempre procura uma desculpa, cara. Não, vamos confiar mais nos outros e colaborar, independente das gerações, independente das idades. É um pouco do que eu absorvo aqui do seu legado, Sônia. E se eu te perguntar, o que esse nutricionista hoje, para a gente ir finalizando aqui nosso podcast, o que você entende ao longo desse período? Você falou muito da inovação, mas o que você deixaria assim de entendimento das principais mudanças? Você falou muito em estudar, em ser profundo, e buscar informação. A gente falou da colaboração, do tá aberto ao novo. Agora, se essa nutricionista que está ouvindo a gente agora, né? Quais seriam os próximos passos dentro dessa semana de comemoração? Ou características, se ele tiver que buscar alguma coisa para esse processo de mudança? O que você falaria para mim, se eu fosse sua aluna, não lá naquela época, você mandou comprar o computador, mandou fazer conta bancária... O que você falaria agora, hoje? Hein, Cíntia? Hoje eu é que sou sua aluna, né? Porque na hora que eu escuto a sua aula no QLab, eu mudei de posição. Agora eu sou sentada na cadeira e você na bancada. Mas o que eu acho, e eu já mudei um pouco o meu discurso e a minha forma de abordagem, eu não uso mais a palavra não, eu não uso proibido, eu não uso não deve. Eu tenho trabalhado sempre na afirmação das coisas. Então, aquilo que deve ser feito, mas sem essa conotação de proibido, de não, isso é horrível, aquilo, porque as pessoas não querem ouvir isso. Então, quando chega dia do nutricionista, eu vejo alguns discursos que falam porque a vida está dura, porque nós estamos sem dinheiro, porque não tem emprego para todo mundo. Eu sigo na rede social jovens nutricionistas buscando emprego e querendo saber quantos outros ganham, né? E que a vida está uma desgraça e que aquilo não é vida. Eu acho que não é por aí. A gente tem que buscar dentro do seu universo, daquilo que você se formou e se é isso que você gosta, e procurar fazer uma atividade, uma trajetória com paixão. Porque se você não gosta, cai fora. E se você gosta um pouco, insista, invista e faça valer o melhor, né? Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Eu acho que alguns momentos muito difíceis que você fala, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas passado alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, dias, não, é por aqui mesmo, eu vou repensar, vou me recolocar e vamos continuar nessa luta, e foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então eu acho que a mensagem que fica é uma mensagem de esperança mesmo. E quem faz esse mundo melhor e essa carreira se tornar melhor é você mesma, né? Eu acho que os instrumentos, as ferramentas, as informações estão aí. Cabe a você, nutricionista, buscar isso no melhor lugar, com a melhor condição possível e tocar a sua vida, né? Não fique esperando, não. Meu pai tinha uma expressão que era muito engraçada, que o cavalo passa selado uma única vez na sua frente. Ou você monta ou você perde a sua vez. Então, não deixem a ocasião passar. Tentem até a exaustão conseguir o melhor de vocês e o melhor para a sua profissão, porque ela é linda e vale a pena. Uhul! Isso tudo palavras de poder, as palavras da diva da nutrição que me inspirou e eu tenho deixado para vocês aí no coraçãozinho de vocês esse sentimento de esperança, esse sentimento de inovação e de colaboração, que são mantras aqui do meu consultório de sucesso, porque a gente nunca vai tão longe se a gente não vai acompanhado de pessoas como essas que vocês têm a oportunidade de estar aqui. Eu digo que nós somos a média das pessoas, daquele grupo pequeno com quem nós convivemos. Então, se vocês estão convivendo com a diva aqui da nutrição nesse podcast, pode ter certeza que você já sai daqui melhor. E busque, né, ouvir as nossas outras edições do nosso podcast, se inspirar com quem coloca esse meio copo cheio para construir essa trajetória. Sônia, só tenho a te agradecer por todos esses anos querida, da minha vida e por este momento aqui com os nossos alunos e seguidores que vão fazer
da nutrição a algo melhor, sim. Eu tenho certeza que eles que estão te ouvindo aqui vão te dar orgulho. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho e um bom dia do nutricionista para todos nós. Beijos.